No dia 4 de junho de 2025, o MUR, o Ministério da Universidade da Pesquisa italiano, publicou um decreto que define as bases para um novo processo seletivo para os cursos de Medicina, Veterinária e Odontologia. A novidade é a criação de um semestre filtro, no qual os alunos vão passar por um semestre filtro e cursar algumas matérias, para depois então serem avaliados e selecionados numa prova ao final desse semestre filtro. Esta será uma etapa nacionalmente coordenada e obrigatória para todos aqueles que desejam cursar estes cursos. Então, diferentemente dos anos anteriores, que nós tínhamos uma prova de admissão antes dos candidatos poderem ingressar na universidade, daí entrar no curso de medicina, no curso de odontologia, no curso de veterinária, para este ano, o semestre filtro prevê um acesso livre para todos aqueles que querem entrar e cursar o primeiro semestre filtro, e após esse semestre filtro, ocorrer uma seleção daqueles candidatos que poderão continuar os cursos selecionados a partir do segundo semestre. Ou seja, a seleção dos candidatos, ela não é mais para se ingressar no primeiro semestre, mas sim continuar o curso a partir do segundo semestre. E podemos concluir com isso que o número limitado de vagas para esses cursos, na verdade, não foi abolido. O número que uso, que é o número limitado de vagas, ele continua existindo. A prova de seleção, ela passou para o final do primeiro semestre e agora os candidatos que quiserem continuar nestes cursos, eles deverão superar essa prova ao final do primeiro semestre. E o decreto também traz a possibilidade dos candidatos europeus, candidatos não europeus residentes na Itália e candidatos não europeus residentes fora da Itália de se inscreverem nesse primeiro semestre filtro. Este novo modelo visa selecionar os candidatos utilizando o desempenho acadêmico deles nas matérias desse primeiro semestre filtro, que serão 3. Também define como funcionará a aplicação dessas provas, por quantas vezes o candidato pode repeti-las e como funcionarão as aulas do semestre filtro também. Então, o objetivo do nosso vídeo é trazer para vocês todas as informações desse decreto de uma maneira organizada, detalhada e também tecer comentários acerca dele. Então vamos falar um pouquinho de algumas disposições gerais do semestre filtro. Nós teremos duas modalidades de curso. Uma modalidade de curso é o curso principal que você escolhe, que pode ser ou medicina, ou veterinária, ou odontologia. E nós teremos uma outra modalidade de curso que são os cursos que você escolhe como segunda escolha. Os cursos que você escolhe como segunda escolha, como segunda opção, para caso você não passe na seleção que vai ter lá no final do semestre filtro, serão chamados de cursos afim, tá? Ele falou ali no decreto em cursos afim. Esse é o curso de segunda escolha. E eles podem ser vários, eu vou dizer aqui alguns deles, ó. Biotecnologia, ciências biológicas, farmácia, farmácia industrial, zootecnia, tecnologia de produção animal e também os outros cursos, que daí é um grande leque de profissões sanitárias. Só que para os cursos de profissões sanitárias vai ter uma reserva de vagas ali, se houver disponibilidade, se não houver uma lotação maior do que 90% da turma, de acordo com o decreto. E a inscrição para o semestre filtro ela é gratuita. Você pode fazer independente da sua nacionalidade, independente de onde você vive, você pode fazer sim essa inscrição no semestre filtro. O estudante deve se inscrever em uma das 3 modalidades dos cursos principais ali, medicina, veterinária, odontologia, e ele também, no ato da inscrição, já tem que escolher qual que é o curso de segunda opção, o curso afim. Essa inscrição não foi dita a data, não foi dita quando vai ser, mas foi dito que vai acontecer ali até o mês de julho, até o final do mês de julho vai ter a inscrição para acontecer. Lembrando que o semestre filtro começa em setembro, então julho é razoável, e agosto a gente sabe que é o mês das férias aqui na Itália, que as coisas começam a não funcionar tão bem, então até o final do mês de julho foi dito pelo decreto que vai ter o período de inscrição. E o que é fazer a inscrição? Ó, quando você faz a inscrição, como eu estava dizendo ali, você vai ter que mencionar na tua inscrição a escolha de uma sede, tá? Então, a sede onde você vai fazer o semestre filtro. Muito importante aqui. Você indica essa sede, e essa sede você vai ter que tanto frequentar ela, quanto ela vai ser a tua primeira opção da lista de universidades que você vai ter que escolher como as várias opções para tentar essa tua, enfim, esse teu curso de primeira escolha. E do que consiste o ato da inscrição? No ato da inscrição, você vai entrar lá no site do Universita ali para se inscrever, e você vai ter que indicar algumas coisas. Primeira coisa que você tem que indicar, a sede do semestre filtro. Onde que é o local físico, qual a universidade que oferece o semestre filtro que você vai querer frequentar. Tá? Então, escolheu isso aí, beleza. Depois, você vai ter que indicar uma lista de 10 opções de continuação do curso. Se você passar para o segundo semestre, você indica uma lista de 10 opções onde você gostaria de fazer do segundo semestre para frente. Lembrando que a primeira opção tem que coincidir com a sede onde você vai fazer o semestre filtro. Então, sei lá, vou fazer o semestre filtro em Bari. A minha primeira opção depois para dar continuidade ali na medicina a partir do segundo semestre, ou na veterinária, ou na odontologia, vai ser aí essa
esse lugar que você fez o semestre filtro. A tua primeira opção tem que ser o lugar que você está fazendo o semestre filtro. E você também tem que indicar aí, caso não dê certo, caso você não passe para o segundo semestre, caso você vá em graduatória nacional e não tenha uma posição suficiente para entrar nas vagas do seu curso de primeira opção para o segundo semestre adiante, você vai ter que já indicar nesse ato da inscrição, caso dê ruim. A gente espera que isso não aconteça, a gente espera que você passe, que dê tudo certo, mas caso dê ruim, você já tem que indicar quais seriam as suas 10 opções de continuidade do curso, né, as sedes de continuidade do curso afim, né, o curso de segunda opção. Vou dar um exemplo. Eu vou me inscrever. O que eu tenho que indicar? Eu tenho que indicar onde eu quero fazer o semestre filtro. Eu quero fazer o semestre filtro em Bari. Beleza. Aí eu vou ter que indicar também 10 universidades de escolha para caso eu passe em medicina, meu curso de primeira opção, onde eu faria o curso de medicina caso eu não passe na primeira, passe na segunda, enfim. Porém, a primeira opção tem que ser em Bari, porque eu estou fazendo o semestre filtro em Bari. Tá. Além disso, eu tenho que pensar, nossa, qual curso eu faria se desse ruim? Eu faria farmácia. Enfim, então eu vou indicar que o curso que eu faria, o curso afim, o curso de segunda opção é farmácia. Beleza, indiquei que é farmácia. Eu também tenho que indicar para o curso de farmácia, para caso dê ruim, quais seriam as minhas 10 opções aí de escolha de universidade, tá? Então vai funcionar assim, essas indicações que tem que fazer no ato da inscrição, tá? Você fez a inscrição, aí o que acontece? Você vai ter um status de estudante desse curso do semestre filtro. Então isso é uma coisa bem interessante, porque você vai ter um status de estudante universitário ali daquela opção. E aí uma outra coisa que foi bem importante o edital mencionar é a obrigatoriedade da frequência nas atividades universitárias, tá? Tem que ter frequência. Porém, a maneira que essa frequência vai ser controlada foi dada autonomia às universidades. Então, você tem que respeitar a obrigação de frequência, porém, sujeito às regras da universidade onde você fizer o semestre filtro. E aqui eu vou deixar um espaço para mais um parênteses. Cada universidade está fazendo isso aí de um jeito. Hoje em dia, sem o semestre filtro, cada uma faz de um jeito. Tem universidade que faz, faz vista grossa para a frequência, tem universidade que não faz. Então, vamos ver como vai ser isso, como as universidades vão se comportar nesse sentido, o que cada uma vai falar. Porque, enfim, será que elas vão ter espaço físico para pôr todo mundo? Será que elas vão, enfim, como será que elas vão resolver essa questão da frequência? Cenas dos próximos capítulos. Gente, e o conteúdo programático, ele não foi divulgado nesse decreto, nós não temos detalhes e foi dito que será divulgado posteriormente, porém também não foi dado nenhuma previsão de quando isso ocorreria. Isso acaba dificultando um pouco a vida de quem quer se preparar, começar a se preparar já antes do início do semestre filtro, pois não temos os assuntos específicos que cairão ou que serão cobrados e ensinados no semestre filtro. E sabemos também que 3 meses para se preparar para todas essas matérias com esse número de créditos formativos será um semestre bem apertado. Bom, e como vão ficar as atividades didáticas? Foi dada autonomia às universidades italianas para definir qual seria a melhor metodologia didática para elas e também a maneira como seria executada essa formação dos alunos no primeiro semestre. Portanto, isso significa que nós podemos ter uma variação nesta formação ao longo do semestre filtro em diferentes universidades italianas, já que não vai ser um plano nacional unificado. Cada universidade vai ter autonomia para decidir como ensinar e como passar este conteúdo, seguindo o conteúdo programático que será publicado futuramente. Bom, e com relação à modalidade das provas, aplicação e composição. Então, ao final do semestre filtro, vão ter essas provas que se chamarão exame de profito. Serão 3 provas, uma para cada matéria, uma para cada disciplina, né? Química e propedêutica bioquímica, biologia e física. E elas serão aplicadas em 2 aplicações. Em italiano, a aplicação dessas provas se chama appello. Então serão 2 appelli. No plural, appelli. Então nós teremos o primeiro e o segundo. E a distância, a duração de dias entre o primeiro e o segundo deve ser de, no mínimo, 15 dias. Cada uma dessas aplicações será feita nacionalmente na mesma data e no mesmo horário, então contemporaneamente. E as datas dessas 2 aplicações será divulgada futuramente. Eles não deram nenhum detalhamento neste decreto. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica da aplicação das provas. Então é o seguinte, a prova, vão ser 3 provas na verdade. Você vai ter lá os 2 appellos, né? A gente fala 2 appelli em italiano. Cada apelo seria como se fosse um dia que você pode fazer as 3 provas. Aí você vai lá e vai fazer as 3 provas, beleza. Cada prova dura 45 minutos, então são 3 provas, 45 minutos. E vai ter intervalo entre as provas, tá? Então temos 15 minutos de intervalo entre uma prova e outra. Como assim, ó? Vamos supor que comece com biologia. Então, biologia, você tem 45 minutos para fazer a prova, aí vai lá, 15 minutos de intervalo, vai para química. 45 minutos de prova de química, 15 minutos de intervalo vai para física, enfim, vai ser dessa forma que vai acontecer. Mas não foi dita aí a ordem, qual que começa, qual que termina, isso não foi falado nada aí nesse momento, nesse decreto.
Bom, e aí o aluno tem que permanecer até o final, até acabar o tempo, tá? Não, nada de sair antes, aí vai ser todo mundo fica até o final e daí vai saindo, faz aquele controle. Quem sabe como funciona as provas de vestibular na Itália sabe que isso não é novidade, já é assim, já funciona dessa forma. Bom, e aí o que acontece? Foi falado também no decreto para as pessoas portadoras de distúrbios específicos da aprendizagem, a gente chama de DSA aqui na Itália. Essas pessoas continuarão tendo o tempo adicional para fazer a prova ali garantido. Esse tempo, enfim, tem todo um detalhamento no decreto sobre a entrega da comprovação desse distúrbio do aprendizado. Se você mora na Europa, se você não mora na Europa, que tipo de documento que entrega, que tipo de documento que não entrega, enfim, isso está tudo detalhado ali no decreto. Mas sim, isso foi garantido da forma que tinha já nos anos anteriores, que sempre tem aí nos testes de ingresso. E essas pessoas que terão esse tempo adicional para fazer a prova continuam tendo ali os 15 minutos de tempo entre uma prova e a outra, só que o ponto é que a prova vai durar um pouquinho a mais e daí vai ter os 15 minutos. Vamos falar um pouquinho do formato da prova. A prova vai ser em papel, tá, gente? Deu ali, ficou bem claro que a prova vai ser em papel. No momento da aplicação, o aluno vai receber lá, enfim, um envelope com folha de perguntas, folha de respostas, folha de identificação, os códigos de barra, tudo do jeito que já era, tá? Essa parte aqui do decreto é muito parecido com os decretos dos anos anteriores, de Accesso Programato, do TOEIC de 2023, vai continuar sendo aí dessa forma. E sobre as provas, cada prova vai ter 31 questões, ou seja, a pontuação máxima é 31, tá? E aí você tem dessas 31 questões, 15 questões de marca X, múltipla escolha, e 16 perguntas de completar lacunas, tá? Vamos ver como que vai ser a folha de gabarito para isso, vai tudo, enfim, essas coisas vão mudar. A partir de agora, é a primeira vez que vai ter uma prova de completar, e eles colocaram um pezinho a mais, né, de 16 questões para completar lacunas versus 15 de marca X. Porém, a pontuação é a mesma em cada uma, 15 pontos de marca X, 16 pontos de completar lacunas. E aqui o decreto deixou uma observação importante, já deu para entender que esse decreto que eles fizeram, eles querem que seja um decreto que valha para os anos seguintes, tá? Pela maneira que o decreto foi escrito. A gente sempre fala que todo ano sai um decreto para confirmar, mas aqui ele já falou sobre a possibilidade da continuação. E ele já, inclusive, para não ter que talvez fazer um decreto novo, tudo do zero, ele já deixou uma observação aqui, ó. Caso alguma coisa precise ser mudada no ano seguinte, poderá ser modificada por um decreto, enfim, para modificar. Então eles deixaram esse espaço aí sobre poder mudar essa composição da prova caso ela não dê certo, porque todo ano testam uma coisa diferente. Então, enfim, caso não dê certo, no próximo ano a gente melhora, tá certo? E deixaram essa possibilidade aí como observação. Bom, então, a prova tem a nota máxima, como eu já comentei ali para vocês, de 31. Tá? Aqui no sistema universitário italiano vai de 0 a 30, e quando tem uma prova objetiva, assim, que a gente faz de marca X, e ela vale um número, ela vai até 31, às vezes até 32, e quando atinge acima de 30, você ganha o LOD, que é as honras, né? Então uma nota com honras. Então ao invés de tirar 30, você tira o 30 com LOD, que a gente chama de 30L. Mas nesse caso aqui, pro semestre filtro, eles fizeram assim, a prova vale 30, cada prova vale 30, você tem 3 provas, né? Biologia, física e química. Então, desses 30, você pode tirar o LOD, que seria equivalente a tirar o 31. E aí, como cada uma das provas você tem uma pontuação máxima de 31 vezes 3 vai dar 93. Ou seja, a pontuação máxima nas 3 provas juntas, que é a pontuação que vai para a graduatória, é de 93 pontos, tá? Então, você sentou para fazer a prova, tá valendo aí 93 pontos. Cada resposta correta vai pontuar um pontinho. Cada resposta que você marcar, que você assinalar, que você preencher a lacuna e tiver errada, você vai sofrer uma penalização. Você vai perder 0,25 pontinhos, tá? Agora, se você está na dúvida, não quer marcar, você pode deixar em branco. Deixou em branco, você não vai nem pontuar e nem sofrer penalização. Vale 0 daí aquela pergunta que você marcou. E importantíssimo isso aqui para a estratégia de prova. Pessoal que está acostumado com o IMET, com a Accesso Programato, veja que você tinha ali uma penalização de 0,4, agora a penalização é 0,25. Então, importante testar estratégias de prova para você, enfim, ver o quanto você tem que pesar em se arriscar para marcar uma questão ou não, coisa que a gente trabalha bastante com simulados, tá? Outra coisa, a nota máxima possível, já comentei, 93 pontos, mas uma coisa muito importante, as notas serão arredondadas. Então, por exemplo, se eu fiz a prova de física e eu tirei 27,3, eu não tirei 27,3, eu tirei 27. Se eu fiz a prova de física, eu tirei 28,9, eu não tirei 28,9, eu tirei 29, tá? Então vai ser arredondada a nota, para não ter casa decimal, e já digo para vocês, no sistema universitário italiano é assim que acontece, a gente não tem nota quebrada, a nota quebrada nossa é sempre arredondada, tá? E eles vão arredondar, eles comunicaram aqui no decreto que vai ser arredondado, e isso traz uma observação muito importante. Gente, vai ter muito empate. Tá? Quando eu tenho um sistema de notas que eu consigo ter casa decimal, os empates eu consigo, enfim, distribuir eles ali num intervalo contínuo de notas, que nesse caso não vai ser um intervalo contínuo que a gente vai ter apenas números inteiros, tá? Então vai ter muita gente tirando 29, muita gente tirando 28, muita gente tirando 27. E aí o que a gente viu aqui, teve de insight e tá passando quais será que serão os critérios de desempate, porque aí eles vão se tornar relevantes provavelmente nesse cenário.
O decreto não falou nada sobre critérios de desempate, a gente fica no aguardo para saber, para poder já traçar estratégias. E aí, um ponto muito interessante que também, de novo, é o que acontece no sistema universitário italiano. A gente tem os apelos de provas, né, os appelli, e aí assim, por exemplo, se eu fiz nesse caso aqui a gente vai ter 2 apelos, né? A gente vai ter uma prova, um dia que você vai poder fazer as 3 provas, e aí mais de 15 dias depois você vai poder fazer as 3 provas de novo se você quiser. Se você fez na primeira vez a nota, no primeiro dia que vai ter as 3 provas, e você não tirou a nota que você queria, se você acha que você poderia ter ido melhor, que vale a pena tentar de novo, você vai pegar essa nota e você vai poder rejeitar ela, tá? E olha só que interessante, vamos supor que eu fiz lá, e enfim, a soma das minhas notas deu, sei lá, 70, não deu nem perto de 93, deu 70, e eu achava ali, pelos simulados, por tudo, que eu poderia ter uma nota melhor. Então eu vou falar assim, esse 70 que eu tirei, eu acho que eu poderia ter ido melhor. Então, acho que eu vou rejeitar essas notas. Eu posso rejeitar elas. Rejeitando elas, elas não me pertencem mais, tá? E isso acontece com a gente na universidade aqui também, tá? Existe esse sistema, um sistema bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, inclusive. Eu rejeitei as notas e vou ter que fazer a prova de novo. Lembrando que eu tenho 2 aplicações só, tá? Então, eu tenho uma carta para gastar só, para queimar e poder fazer a outra. Então, aí quando eu fizer a outra, vamos supor que eu fiz tudo de novo lá, e ao invés de tirar 70, eu tirei, sei lá, 90. Nossa, melhorei minha nota, perfeito, show, sensacional. Mas se eu fiz as provas de novo, e ao invés de tirar, sei lá, 70, que era o que eu tinha rejeitado, a nota que eu rejeitei, eu tirar, sei lá, 50, não vou poder fazer nada, tá? Porque eu rejeitei aquela primeira nota. Então, quando você rejeita a nota, você perde ela, e aí ela vai ser substituída pela próxima prova que você fizer. E vai funcionar dessa maneira aqui para o semestre filtro, lembrando que vai ter 2 datas de aplicação de prova apenas. Inscrição em graduatória nacional. Primeiro de tudo, o que é uma graduatória nacional, né? Graduatória é o ranqueamento. Então, quando você vai fazer uma prova, você obtém uma nota e depois você vai se inscrever neste ranqueamento nacional que se chama graduatória nacional. Então, para que você seja elegível para se inscrever nesta graduatória nacional, você deve atingir pelo menos 18 dos 30 pontos em cada uma das matérias. Seria, no caso, 30 mais 1, que seria a Lode, né? Então, 18 pontos em cada uma das matérias é a pontuação mínima necessária para que você possa se inscrever na graduatória nacional e concorrer a uma vaga para poder continuar o seu percurso no curso selecionado, seja de medicina, odontologia ou veterinária, a partir do 2º semestre. E o aluno que não for aprovado na graduatória nacional, ou seja, aquele aluno que, mesmo tendo atingido a nota mínima, que é 18 pontos ou mais, né, e for inserido na graduatória nacional, mas não conseguir nota suficiente para entrar nas universidades de escolha dele, ele poderá optar por seguir o percurso formativo em um outro curso, ou seja, um curso afim, como se fosse um plano B. A matrícula desses alunos nesses cursos afim vai depender da disponibilidade de vagas, e para aqueles cursos que são da área da saúde, vai ter o requerimento de preenchimento de, no mínimo, 90% dessas vagas para que ele seja viável e para que ele possa acontecer. Bom, e quais seriam esses cursos afins, ou seja, esses planos Bs, né? A gente precisa notar que nós temos 2 grupos. O primeiro grupo de cursos, ele vai estar na área das científicas e tecnológicas, e o segundo grupo na área dos cursos da saúde. Esses cursos da saúde, eles possuem aquele requisito de ter no mínimo 90% de suas vagas preenchidas para que eles possam ocorrer, tá? Então eu vou deixar agora aqui na tela uma lista com todos esses cursos. Vamos supor que eu fiz as provas, não obtive nota suficiente para poder ser chamado numa graduatória, porque o curso era concorrido. Vamos supor que eu quero, por exemplo, medicina e a nota de corte foi muito alta. E eu não quero também cursar um outro curso afim. Eu posso me inscrever novamente para o semestre filtro? A resposta é sim. Você pode se inscrever para o semestre filtro por até 3 anos. Então, você pode se inscrever 3 vezes no semestre filtro e tentar a prova depois no final desse semestre filtro. Não precisa ser 3 anos consecutivos, tá? Mas por no máximo 3 anos. E isso é uma grande limitação que foi imposta. Porque até então você poderia se inscrever para as provas de admissão por quantos anos, quantas vezes você quisesse. Agora, a partir deste decreto, você só pode se inscrever por até 3 vezes ou 3 anos. E, além disso, é facultativo também você aproveitar as notas do ano passado. Ou seja, vamos supor que eu fiz o semestre filtro no primeiro ano, fiz as provas de biologia, física, química e química propedêutica, e eu não gostei dessas notas. Eu posso refazer uma ou todas essas provas, uma ou mais ou todas essas provas no ano seguinte que eu for tentar, tá? Então é facultativo, ou eu posso aproveitar uma dessas notas. Bom, vamos supor que eu tirei biologia lá, eu gabaritei a prova, ou fui muito bem, né? Eu quero reaproveitar essa nota.
Então, eu faço somente a de física e química propedêutica. Agora, falando um pouco de inscrições, então nós não temos a data exata de quando vão se abrir as inscrições, mas nós sabemos que até o final de julho de 2025, essas inscrições elas vão acontecer, e elas acontecerão através do portal do University. Serão inscrições online, e ali será requisitado uma série de dados pessoais. Eu vou até pegar uma cola aqui para poder passar alguns dados interessantes para vocês. Então tem como nome, sobrenome e dados genéricos mesmo. E tem outros dados solicitados, que vai ser a escolha do curso a escolha do curso que você vai escolher como sendo o teu curso de primeira escolha, que pode ser ou medicina, ou odontologia, ou veterinária. E além disso, você vai precisar escolher a sede aonde você vai frequentar esse semestre filtro, e consequentemente essa sede já vai ser aonde você vai colocar vai ser na universidade a qual você vai elencar como a sua primeira escolha. Então vamos supor que você queira estudar medicina na Universidade de Bolonha. Você vai fazer a inscrição para frequentar as aulas do semestre filtro na Universidade de Bolonha, porque ela vai estar como a tua primeira opção. Além disso, vai ser solicitado para que você elenque outras 9 universidades nas quais você quer deixar como universidades possíveis para você continuar cursando o teu curso de primeira escolha. Então vamos supor, eu coloquei ali Bolonha, medicina em Bolonha como primeira escolha. Depois eu posso colocar Nápoles, depois eu posso colocar Milão. Eu vou selecionando. No total serão 10 universidades, das quais a primeira dela deve ser a sede onde você vai frequentar as aulas. Além disso, vai ser necessário que você insira também o curso afim, aquele plano B, né? E as 10 sedes e outras 10 sedes nas quais você poderia cursar o plano B também. Então serão 10 universidades para o teu curso de primeira escolha, que você deve escolher na hora da tua inscrição, mais 10 universidades nas quais você cursaria o teu plano B, o teu curso afim. E um outro dado que também vai ser solicitado, inclusive um dado pouco, não foi especificado o porquê disso no decreto, mas está especificado que vai ser requerido, que é uma declaração de posse ou não de um documento que se chama ISE ou ISP. Esse documento ISE ou ISP, normalmente eles são utilizados para poder classificar o candidato ou o aluno de acordo com a sua renda familiar, e normalmente eles são utilizados para a concessão de bolsas. Não foi falado nada sobre concessão de bolsas nesse decreto, porém tem a menção à declaração de posse ou não desses documentos que normalmente são utilizados para a concessão de bolsas. Então não sabemos, não temos detalhes ainda sobre isso, mas é um dado interessante. Pode ser que sejam concedidas bolsas durante esse primeiro semestre filtro? Não sabemos ainda. É uma pergunta que acaba ficando no ar. Beleza, gente. Então você passou aqui por todo o nosso vídeo, viu tudo que a gente pegou ali no decreto que é importante detalhar para você. E agora a gente vai falar o que falta saber e os próximos passos, porque ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas aqui, informações que não foram dadas por decreto e que são importantes para quem está querendo se preparar, para quem está querendo fazer o semestre filtro aí para medicina em italiano esse ano, tá? Então vamos lá. Datas de modo geral é uma das coisas que estão faltando. A gente sabe que vai ter inscrição, que vai ser até o final de julho, mas a gente não sabe qual que é a data de inscrição, enfim, se vai ter algum outro procedimento que precisa ser feito, isso não foi detalhado. Data das provas lá a gente não sabe. Data da inscrição em graduatória, a gente não sabe. Data dos resultados e matrículas, a gente também não sabe. Tudo isso vai ser detalhado por futuros decretos. Outra coisa é como cada uma dessas universidades vai aplicar o semestre filtro, porque, sei lá, a Universidade de Bolonha pode aplicar de uma forma, colocar as aulas divididas de uma forma diferente do que foi colocada por uma outra universidade. Ficou muito livre para as universidades isso. Então vai ter, sim, uma diferença entre a preparação que uma universidade vai dar e uma que a outra universidade vai dar. Isso vai pesar, provavelmente, na escolha da universidade. Outro ponto é a infraestrutura, tá? Será que a universidade tem uma boa infraestrutura para oferecer atividades presenciais? Será que não tem? Como vai funcionar isso? Será que vai ser quem chegou lá, pegou o lugar e sentou na sala, e quem não conseguiu, infelizmente, não consegue sentar? Como que vão funcionar essas coisas? Porque a gente não sabe quantos alunos vão tentar em um lugar, quantos vão tentar em outro, e a inscrição é aberta e livre, não tem limitação de vagas. Então, isso sobre como cada universidade vai aplicar o semestre filtro dentro das suas limitações de infraestrutura é muito interessante para a gente poder, enfim, entender o que vai acontecer, mas não tem como prever nesse momento. Bom, a gente também não sabe o número de vagas para dar continuidade no semestre filtro, para entrar no segundo semestre, por universidade. A gente sabe que o Ministério vai publicar isso, mas, enfim, não foi dito nada sobre isso. A gente também fica aí, como foi comentado anteriormente, querendo saber como vai funcionar o critério de desempate, porque como as notas serão arredondadas e não vai ter casa decimal nas notas, é importante a gente entender esse critério de desempate, porque muitas situações de empate poderão existir. E aqui eu acho que a coisa mais importante para quem está se preparando vai ser biologia, química com bioquímica propedêutica e física, beleza. Mas e daí?
Quais são os subtópicos? Dentro da biologia, o que é que vai ser cobrado? Vai ser cobrado dentro da biologia, sei lá, corpo humano, histologia, genética? O que vai ser cobrado disso? Enfim, não foi divulgado para nenhuma dessas matérias. Claro que é possível pensar e prever, olhando a grade das universidades, pensando, enfim, que algumas disciplinas exigem laboratórios, atividades presenciais em laboratórios, talvez eles deixem para jogar isso para o segundo semestre, não sei. Estamos só aqui jogando ideias, né? Tem outros critérios aí que nós estamos tomando aqui para definir a preparação do semestre filtro dos nossos alunos também, de uma forma estratégica, prevendo os assuntos mais importantes e mais prováveis. Enfim, vamos ver quando que eles vão divulgar, se eles vão demorar ou não, né? Porque seria interessante a gente ter esses dados para poder preparar as pessoas com antecedência. Vamos ver o que vai acontecer. E um ponto de atenção muito importante é para o candidato não europeu. Candidato não europeu, não residente na Itália, você está sendo mencionado no decreto, tá? O semestre filtro é para você também. Porém, dessa vez, nesse decreto, não foi dito se você está concorrendo na modalidade EU ou não EU, lá, europeu e não europeu, que tem vaga reservada, que para o não europeu tinha que escolher só um lugar, tudo mais, não entrava em graduatória nacional. Será que as coisas mudam esse ano? Não tem como saber, não foi dado detalhe. Mas a gente esperava nesse decreto um detalhe falando, ó, a graduatória nacional vai ser para candidato europeu ou não europeu que reside na Itália, como era feito nos anos anteriores. Ó, a graduatória local, que é aquela que você tinha direito a só uma opção, ela vai ser para o não europeu, não residente na Itália. Não foi dito isso. Então, isso era sempre dito nesse tipo de decreto, e nesse decreto aqui não foi dito. Será que não foi dito por falta de detalhamento? Ou será que não foi dito porque agora não tem essa diferenciação? Não tem como falar. Isso aqui que eu tô falando é pura especulação, tá? Mas a gente sente obrigação de dizer aqui nessa divulgação do decreto que sim, sentimos a falta desse detalhe no decreto, porque nos decretos de anos anteriores, de mudanças que apareceram em anos anteriores, esse tipo de informação já estaria nesse tipo de decreto. Vamos aguardar futuros decretos, como a inscrição tem que acontecer até julho. Hoje, esse vídeo está sendo gravado no início de junho, né? Então, provavelmente, daqui a pouco tempo teremos mais informações em relação a isso, mas continuamos aguardando. Então, queria agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo aqui do começo ao fim, viu todas as notícias. Obrigado por assistir, obrigado por confiar na palavra que a gente transmite para vocês. Pegamos e destrinchamos o decreto, falamos aqui todas as informações que estão presentes ali, deixamos claro o que é opinião, o que não é. E, gente, lembra sempre de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo com outras pessoas que tenham interesse nisso para ajudar a fazer o nosso trabalho e continuar atingindo pessoas, continuar fazendo diferença. E, enfim, para mais notícias, continue ligado no canal que mais notícias serão postadas assim que a gente tiver elas, beleza? Até a próxima, gente. Tchau e boa sorte para todo mundo que está se preparando aí para esse semestre filtro.